Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Nesse momento agora, o irmão Marcos orou pela minha vida, pela pregação. Queria que vocês fechassem seus olhos e orassem pela sua família agora. Feche seus olhos, você, sozinho, você e Deus agora. Eu sei que tem muita gente aqui, mas esquece um pouquinho a pessoa que está do seu lado, aí vou separar 30 segundinhos para você orar pela sua família. Você sabe no teu coração qual foco que você vai dar. Seja intencional nessa oração agora, focada. Não fala abençoe todo mundo, não. Foca numa coisa. Amém. Senhor, abençoe cada família essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Esse exercício que você fez agora, você vai fazer todo dia, amém? Amém. 30 segundos de você parar e abençoar a sua família. Uma frase. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Eu não tenho tempo para orar. Aí mas como assim? Para aí um minutinho e abençoe a sua família. Amém? Irmãos, desde quando a irmã fez o convite para que eu pudesse pregar hoje, eu comecei a esboçar alguma coisa, comecei a pensar e confesso que foi um pouco difícil. Difícil no sentido de escolher não demorar muito. Porque quando a gente pensa em qualquer tema relacionado à família, fica longo, né? Porque tem muita coisa. Eu falei, poxa... E aí eu pensei em textos igual a Bíblia. Tem diversos textos. Porque qualquer texto você pegar, ele pode ser aplicado à família. Porque a família nada mais é do que um grupo de pessoas, certo? Que moram na mesma casa. Então, de repente, tem um texto que vai falar para a igreja. Você pode pegar aquele texto e aplicar na vida da sua família. A sua família é uma parte da igreja. Tem um texto que vai focar na sociedade. Sua família é uma parte da sociedade, certo? E aí, irmãos, é um mundaréu de coisas. E eu comecei a pensar, vai ficar grande essa mensagem aqui, né? E aí, eu não sei se os irmãos vão ficar aqui até 1h da manhã. De repente eu faço sozinho. Eu mando para vocês aí depois o esboço. Tô brincando, irmãos, não vai demorar tanto assim. O tema é transformados para transformar. Amém? Amém. E aí a irmã, junto com o irmão Marcos, eles separaram cada domingo um tema. Eu não gosto de fugir de tema. Sempre que me chamam para pregar dentro de um tema, eu fico dentro daquele tema ali. E aí, o meu pensamento era o seguinte. Se é uma mensagem focada para pais, assim, pais, domingo que vem vai ser mães, hoje pais, não pais no plural de pai e mãe junto, mas pai só o pai. E as mães? E os filhos? Aí eu pensei, já sei, olha só, por exemplo. Quem aqui é pai. Quem ainda não é pai vai ser pai, certo? É isso que vocês querem, né? Mas e aí, e as mães? As mães são casadas com pais. Mas pastor, eu não sou casado, não sou nada. Não, mas você é um filho e você tem um pai. Ah, mas eu não tenho mais pai, pastor. Mas você conhece um pai. Então a pregação vai servir para todos, amém? Irmãos, a gente vai ler vários textos, então eu não vou ficar esperando a gente abrir. Vocês anotem. Aí se der tempo do slide colocar ali, vocês vão acompanhando. Amém? Porque senão a gente vai demorar muito. Porque eu selecionei vários textos, não quero ficar preso num versículo só. Sobre a palavra transformar, mudar a forma, deixar de ser o que você era e virar algo novo. Isso acontece com todo mundo. A Bíblia diz que só Deus não muda, né? Porque o Senhor Deus não muda. Ele é. Por isso que ele se apresenta a Moisés e ele diz, eu sou. Porque o sou é presente sempre. Presente, eu sou hoje, amanhã eu sou. A gente não. A gente era uma coisa, depois a gente é outra. A gente gostava de algo, depois a gente não gosta mais. Ou coisas que a gente não gostava, a gente passa a gostar. Não é verdade? E a gente vai mudando. De repente, na adolescência, você tinha um jeito mais falante, aí você vai ficando adulto, foi
ficando mais observador. Ou você era mais observador, você vai ficando mais falante. Vocês, olhando para trás, as pessoas aqui mais assim de idade, mais de idade que eu estou falando aqui, acima de 10 anos. Vocês conseguem perceber essas mudanças na sua vida? Vocês, às vezes, para fazer essas reflexões. Caramba, como eu mudei. Por exemplo, uma determinada situação acontece e você reage de um jeito. Aí você pensa, poxa, se fosse uns 10 anos, eu ia agir diferente. Vocês conseguem fazer essa... Quem não faz, faça. É legal. Você vai ver como você muda. Tá, legal. Já entendemos que todo mundo muda. E a gente muda porque nós somos influenciados por alguém. E a gente influencia alguém. Mesmo quando a gente não percebe essa influência. A gente ensina a todo tempo e a gente é ensinado a todo tempo. Vocês sabiam disso? A gente ensina pelos comportamentos que a gente permite que as pessoas tenham com a gente. A gente faz contratos com as pessoas. Por exemplo, uma pessoa faz uma brincadeira e você aceita essa brincadeira. Então, indiretamente, até aquele momento, você está dizendo para aquela pessoa que até aqui pode. Você vai permitindo. Você vai ensinando ela como te tratar. Deu para entender? E ela também está te ensinando. Não só sobre o trato, mas sobre tudo. Quantas vezes nós somos influenciados a adotar? Porque às vezes a gente ouve a palavra influenciado e a gente pensa só em algo ruim. Não. Por isso que a Bíblia pede para a gente contar os testemunhos. Por exemplo, alguém vem e conta o testemunho. Eu orei e tal. E aí, sei o quê. E aí tem alguém sentado e fala, poxa, eu não sou assim, queria ser assim. Queria ser assim. Então aquele testemunho influenciou. Às vezes aquele pregador vai embora, vai seguir a vida dele. Ele nem sabe o tanto que ele influenciou. Eu, por exemplo, eu fui muito influenciado por histórias missionárias na minha infância e adolescência. Então eu ia participar daqueles cultos de missões, vinha missionários de fora, e eu ficava, poxa, que legal, olha que esses caras estão experimentando. E esses pregadores, irmãos, eu nunca nem vi, nunca nem falei boa noite. Eram cultos que a gente vai, ouve, e olha o tanto que a gente é influenciado. E um amigo que, de repente, sei lá, está fazendo um esporte. Estou fazendo, sei lá, futevôlei. Aí você fala, poxa, legal, ele está mais saudável. Vou fazer uma atividade física também. Então você é influenciado, tanto para o bem, eu citei aqui exemplos bons, mas você também é influenciado tanto para o mal, a adotar comportamentos não tão bons. Tem um vídeo na internet muito interessante que mostra a influência dos pais sobre os filhos. Não sei se vocês já viram. Aí tem o pai brigando com a mãe, assim, querendo bater na mãe, e o menininho vai e adota esse mesmo comportamento agressivo. Aí o vídeo vai mostrando vários comportamentos. Jogar um lixo no chão, e aí o filho vai e joga o lixo no chão. E a gente muitas vezes acha que o ensino é só pela palavra, só pela fala, né? Mas na verdade a gente fala, mas se a gente não faz aquilo que a gente quer que os filhos façam, dificilmente ele vai fazer. E aí quando chega lá no futuro você fala, poxa, eu instruí e ele fez tudo ao contrário. Será que você instruiu? Por exemplo, a gente fala, olha, não pode mentir. João 8,44, pai da mentira é o diabo. Aí toca a campainha. Mãe, é a fulana. Fala que eu não tô. Vamos lá. Então ele aprendeu que não pode mentir, mas na prática da pessoa que ele mais ama, ele está vendo ela, então ele vai mentir. Aí ele mente, aí você bate nele. Ué, peraí. Vamos lá. Ele mentiu, você vai bater. Então você tem que bater em você também. Concorda? Então ele vai adotando comportamentos que ele está observando você realizar. Você sai no carro, alguém te fecha, faz alguma coisa, você abaixa o vidro e todos os nomes possíveis e impossíveis, e aí o teu filho está no carro vendo. Aí de novo passa alguém, e aí você... E aí chega na escola, ele vai para o recreio, o menino empurra ele sem querer. Aí você chega em casa, você... ué, mas peraí. Durante o teu dia, você respondeu a mãe dele, o pai, tá? Xingou a mãe dele na frente dele. Xingou o camarada do trânsito, teu filho viu. O outro sinal te xingou também. O caminho do dia inteiro foi você brigando com alguém. E o seu filho vai fazer o quê?
Às vezes não, porque o Espírito protege ali, o filho adota um comportamento diferente do pai, mas em boa parte dos casos, você vai ensinando pelo exemplo muito mais do que pelo que você está falando. Todo mundo está influenciando, você está influenciando alguém. Alguém está sendo influenciado por você. Você está adotando comportamentos que você nem sabe por quê, mas é por conta do contato de alguém. E alguém está tendo um contato com você que está te influenciando. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai falar que as más conversações corrompem. Mas muitas vezes essas más conversações estão dentro de casa e com famílias cristãs. Eu estou falando porque eu trabalho em escola há 14 anos, eu estou dentro de uma escola. Sou professor. Trabalhei no Rio, trabalhei no sul de Minas, trabalhei aqui. Então eu estou dentro desse ambiente de escola e eu vejo muitas vezes. Uma vez eu falei com uma menina, falei, nossa, mas você está muito nervosa, calma, tu quer bater, tu quer brigar lá, professor, minha casa só tem violência, você quer que eu faça o quê? Ela falou, a menina de 13, 14 anos falou isso, olha que maturidade. Mas como assim? Me explica. Professor, eu acordo já com pancadaria. Como é que eu não vou bater? Eu sou agressivo. A menina falou, eu sou agressivo. Isso não foi um relato, são vários relatos. Aí eu faço a seguinte pergunta, vem cá, quem aqui final de semana sai com a família? Eu sempre faço essas perguntas para refletir. E aí, vou te falar, numa sala com 20, 18 nunca saiu com a família. Saiu, assim, tem aquele momento feliz. Claro que há contextos diferentes, cada escola, como eu falei para vocês. Eu trabalho com pequenininho, com adolescente, com adulto, com EJA, com gente com de noite, com de tarde. Então, e a gente vai percebendo que muitas vezes o comportamento, a gente chama um menino que brigou, você chama a mãe. Uma vez a mãe foi lá na escola, numa outra cidade, numa outra região que a gente morava, a mãe pegou a cadeira e jogou na Karine. Então, vamos lá. Ela pegou, aí você vai chamar a atenção da filha, aí a filha está vendo. Então, toda hora você está influenciando. A primeira coisa que eu quero que vocês, irmãos, entendam. Jesus ele vai dizer que os discípulos são sal e luz. Tá certo? Você está sendo visto. Primeira coisa que todo mundo tem que sair daqui. Tudo bem? E quem é pai está sendo visto mais ainda. Porque você está em casa direto. Ali não tem máscaras. Ali não tem... Dura um pouco tempo só de casamento essas máscaras. Não é verdade? Pastor, mas como assim? Eu não tenho culpa. Não estou falando que você tem culpa do que as pessoas fazem, mas as crianças, se ela é seu filho, você tem a responsabilidade sobre ela. Amém? Então o primeiro ponto é esse. Eu vou dar uma avançada agora já para a gente poder definir isso. Alguém aqui pode falar, irmãos, é uma conferência. Então conferência a gente é uma palestra, né, irmã? É mais assim... Alguém que discorda do que eu falei? Não, pastor, eu nunca fui influenciado por nada. Alguém discorda disso? Pode falar, levanta a mão, eu nunca fui. Eu vou te provar que você foi. Até a roupa que você está usando. Porque se a gente usa essas roupas, é porque no lugar onde nós vivemos, vendem essas roupas. Por exemplo, o ambiente influencia o nosso comportamento. Lugares muito quentes, muito úmido, as pessoas tendem a tomar mais banho e beber mais água. Não é verdade? Lugares muito frios, é o contrário. Então, o ambiente vai influenciar o nosso comportamento. Todo mundo é influenciado. Quem torce para o time que foi influenciado pela família? Quem conseguiu romper essa influência? Eu não consegui, infelizmente, meu time é o Vasco. Mas o meu pai não é Vasco, o meu pai não é. E meus tios eram, meus primos, todo mundo, eu via meu primo, chegava na casa do meu primo, tinha uns quadros assim gigantes, não tinha quadro da família, tinha quadro Vasco. Era Libertadores, eu falava, caramba, você é Vasco. A Karine rompeu, a Karine é Vasco, mas a família dela toda é fluminense. Mas por que eu estou dando um exemplo do futebol? Porque é um exemplo muito próximo da nossa cultura. Né? Alimentação. Quem tem aquele prato que é porque a avó fazia e você guarda aquele, poxa, eu quero comer isso. Quem tem isso? Eu tenho. Você percebeu o quanto da nossa família nós temos? Você querendo ou não. Eu estou batendo nessa tecla porque eu tenho que seguir. E vocês têm que entender isso aqui, senão não vai dar. Porque tem gente que discorda dessas coisas. E não só os pontos positivos, irmãos. Os defeitos também. O quanto
do que teu pai fazia, que você não gostava e você acaba fazendo? Quem tem isso? Aí, ó. Eu gosto dessa igreja porque o pessoal tem senso de reflexão. Né? O pessoal sabe. Não estou falando erro, pecado, não. Assim, pecado, não. Estou falando erros, coisas assim. Características das pessoas mesmo. Mas que são chatas. Vamos seguir. A pergunta inicial que a gente precisa fazer como pais, mãe e pai, mas vamos focar nos pais aqui, homens. O que estamos ensinando aos nossos filhos, tanto de forma direta ou indireta? Até a ausência ensina. Grava isso. Até a ausência ensina. Pais ausentes ensinam seus filhos a serem ausentes com as outras pessoas. A não firmarem seus compromissos. Sabe, a gente procura diabo em todo quanto é canto, né? Mas tem um negócio que Jesus fala que as pessoas não dão muito crédito do que ele fala. Ele fala assim, ele fala onde está o diabo. Quem vai lembrar desse texto? Ele fala assim, ó. E o seu falar seja... Tá, vamos lá. O que Jesus fala disso? Completa. Isso é muito doido, porque a gente deixa isso pra lá. A gente procura diabo em música, em filme, diabo em tudo quanto é canto. Mas nas nossas faltas de compromisso, a gente se esquece que o diabo está ali e foi uma coisa que Jesus Cristo falou. Por que eu estou batendo nisso? Porque tem muito homem que é maligno, que não assume os seus compromissos. O número de falta de registro paterno aumentou muito no Brasil. O cara vai lá, faz o filho e não assume o compromisso de ser pai. E tem os que fazem o registro no cartório, moram na mesma casa, mas também não assumem o compromisso de ser pai. Pergunta a sua mãe. Eu conheço pais que não sabem a série escolar do filho. Não sabe qual é o ano do seu... Não sei. O ano. Não sabe. Sim? Não. Você não disse sim lá no casamento? Você, fulano, promete me honrar? Aí o cara fala, sim. Aí lembra de Jesus falando, sim, não. Pastor, conta comigo, domingo eu tô lá. Claro que imprevistos acontecem, pelo amor de Deus, estão entendendo, né, irmãos? Aí chega domingo, o pastor está esperando. Pô, fulano falou que ia fazer, cara, e agora? Vou ter que dar um jeito aqui de fazer. Irmãos. Homens. Sim. Vocês estão com medo, né? É Jesus quem disse, fui eu não, irmão. Pode ler lá depois. Aqui. E o não também. Ninguém está obrigando você a afirmar compromisso. A gente tem que aprender a falar não também. Não posso. Não dá. Eu tenho que fazer tal coisa, pronto. Mas a gente fala que sim, não vai, fala que não e vai, e aí acabou. E nossos filhos estão só observando falta de compromisso. E aí você quer que o teu adolescente tenha compromisso se a mãe e o pai não têm compromisso. Estão entendendo, irmãos? Eu não estou falando que eu sou perfeito, não. E outra, tudo que eu estou falando aqui, a maioria das coisas eu faço, já fiz, estou em processo de não fazer mais. Amém? É muito legal porque a igreja é maravilhosa, irmãos. É um pecador perverso, depravado, tentando ensinar outros pecadores a pecar um pouquinho menos. É muito doido, né? Muitas coisas que eu estou falando é coisa que eu estou tentando não fazer mais. Em Mateus 13, 3, 5, eu queria ler esse texto. Ele é um texto mais aplicado à evangelização, que Jesus vai explicar ali para os seus discípulos e para as pessoas que estão em sua volta, sobre a questão do coração do homem, mas eu acho muito válido para a nossa família. Mateus 13, 3, 5. Amém? Eu vou ler na minha versão aqui, mas vocês acompanhem aí. Pode ir anotando. Como eu falei, eu não vou ler, esperar abrir todos para a gente poder ir avançando. Mas esse é muito importante, que é a base da nossa reflexão. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, Jesus que está contando essa parábola, tá, irmãos? Versículo 4. E ao semear,
uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus é sensacional, porque ele fala, agora dorme aí com esse barulho aí, vai para casa pensar, vai. Quem tem ouvidos, ouça, vai, pensa aí. Vamos lá, tem 4 tipos de solo. Uma parte cai no caminho, não dá tempo nem de germinar, porque vem as aves e comem. E quem aqui tem quintal já viu como é que as aves fazem, viu? Galinha. Você joga ali um negócio ali, ela acabou, come um negócio muito rápido. As aves vêm mesmo, não estão nem aí. Nem deu tempo de crescer. Aí ele vai falar que tem um rochoso, que ela vai crescendo, mas ela meio que ela não tem terra para ter raiz. Olha só, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça. Outra cai no espinho. Essa cresce um pouquinho, mas ela logo sufoca. Eu gosto muito desse texto porque ele dá para ser aplicado em muitas coisas na nossa vida. Muito mesmo. A questão que Jesus está trazendo é a questão do solo. E esse solo é o nosso coração. É a nossa mente, é o nosso entendimento. É o quanto a gente se abre para a palavra que é a semente. Isso é muito triste, mas é a realidade que Jesus conta. Eu estou jogando sementes aqui. O semeador saiu a semear. Estou jogando semente. Irmãos, infelizmente, há 4 solos aqui. Eu não queria que tivesse. Há esses 4 solos aqui. E sabe o que é doido? Às vezes eu, como pregador, eu sou um dos solos ruins. Porque eu prego para os outros, mas não prego para mim mesmo. Já aconteceu de eu pregar igual um robô. E eu falei, caramba, eu não lembro nem da minha própria pregação. Isso aí é... Então eu fui um espinho? Ou fui um caminho? A questão é que eu quero deixar uma pergunta para as famílias. Que tipo de solo estamos fornecendo aos nossos filhos? Primeira pergunta. A sua casa é qual solo? O espinho, o caminho, a rocha ou a terra fértil? Que tipo de solo forneceram para vocês? Aqui o pastor é terapeuta, deve ter outros terapeutas aqui. Terapeuta ama o passado, né? Não que ama o passado, mas ama trabalhar na cabeça das pessoas o passado. É verdade ou estou mentindo? Vocês gostam de... Porque é muito legal, né? Eu lembro lá quando a gente viveu o processo no hospital, lá tinha psicóloga, né, Carinha? Ela foi identificando algumas coisas. Aí quando ela acabou de conversar, ela falou, caramba, olha quanta coisa que ela descobriu, não foi? E é muito interessante, porque você tem que fazer essa reflexão. Tem pastor, tem mais alguém que trabalha com a área da mente aqui? Tem um monte, é mesmo? Que bom, então não vou falar besteira não. Eu não quero falar disso não. Só quero falar que é importante ou não é importante pensar que tipo de solo ofereceram para vocês. É importante? Mas não para ficar preso lá atrás, né? Para a gente poder descobrir qual ponto que a gente tem que partir. Qual é o solo que ofereceram para vocês? Seja sincero. Não precisa falar para mim não. E aí vai uma coisa para as mamães. Porque muitas vezes... O seu marido, ele é um solo rochoso e você está querendo que ele seja um solo fértil. E aí, irmão, é uma coisa que você vai ter que trabalhar junto com ele. É sério. Porque muitas vezes a gente fala assim, fulano é assim, meu marido é isso, e o cara descendo a cara, peraí, tu já conversou com ele? Já perguntou por que ele está agindo assim? Vamos juntos tentar entender, porque você também não tem defeito, você também tem defeitos. Vamos sentar. Qual é o solo que você foi? Qual é o solo que você está sendo? Qual é o solo que você quer ser? Eu acho que essas 3 perguntas é muito boa para a gente refletir nossa vida. Tá, vamos lá. De repente eu fui um espinho. A minha família me permitiu crescer até aqui e me sufoca. E toda vez que eu vou, parece que uma coisa me puxa. Isso acontece nas famílias. Aconteceu com alguém aqui. Pastor, eu fui o solo do caminho. Eu fui jogado. Profundo, né? Nossa, desculpa, irmão. Quero que vocês saiam tristes. Mas eu quero que vocês saiam reflexivos. Pastor, a minha casa é só sucesso. Eu fui a terra fértil. Amém. Eu creio. E nem todo mundo vem do pecado. Assim, no sentido não de Éden. Mas no sentido de... Tem muitas famílias boas que têm a sua base em Cristo. E ali foi um solo fértil. Se você foi um solo fértil desde a infância,
entenda que você precisa gerar outros solos férteis. E aí, já fizeram o diagnóstico? É rápido, hoje é rápido, irmão. Já fizeram o diagnóstico? É difícil, né? Eu tenho uma frase de um livro que eu estava lendo acho que ano atrás, da Edith Schaeffer. Ela era esposa do Schaeffer, que foi um teólogo muito famoso no século passado. E ela tem um livro chamado O que é uma família? Muito interessante esse livro dela. E tem umas frases que eu separei do livro que eu achei boa. Ela fala assim, Edith Schaeffer: a família e o lar devem ser o ambiente em que os seres humanos podem encontrar abrigo, calor, proteção e segurança no outro. A gente sabe que não é todas as famílias assim, não são todas as famílias assim, mas ela está dizendo que deveria ser isso. Então, se você entender o que é uma família, ela fala isso bem no início do livro e eu achei muito legal, porque deve ser o quê? Um ambiente que vai oferecer proteção, abrigo, calor, segurança. Você, pai, você tem que ser o lavrador que vai preparar esse solo que vai gerar isso. Tem muito pai abandonando essa missão. E é sério, irmãos. Não abandona, não. Eu falo, pastor, mas você fala isso que você não sabe. Eu não sei mesmo, não. Você também não sabe de mim? Ninguém sabe de ninguém. Mas você tem uma missão. Amém? Se a gente ficar muito olhando para trás e pensando, poxa, mas o meu pai foi espinho na minha vida. O meu pai foi rocha. Meu pai isso, meu pai aquilo. Mas o que culpa tem a criancinha? Entendeu? Vamos trabalhar essas questões para a gente mudar. Aí a pergunta é, como trabalhar para construir esse solo fértil para os nossos filhos? Essa deve ser a nossa missão. A gente precisa assumir com seriedade essa tarefa. Senão, nós teremos uma sociedade desorganizada, desajustada. Uma igreja desorganizada, desajustada. Porque a família, ela é a célula da sociedade. Ela é uma partícula da sociedade que forma a sociedade. Trabalhe para isso. Aí eu separei uma outra frase do livro dela, que é uma frase maior, mas eu tinha que falar essa frase. Ela fala, preste atenção em cada linha. Por que as pessoas são tão cegas a ponto de não ver o perigo diante da quase extinta realidade das famílias que continuam, que produzem seres humanos com certo equilíbrio? Aí ela vai falar psicológico, físico, espiritual, emocional, intelectual, cultural, com diversidade de interesses, talentos e empolgação. Eu achei muito legal isso aqui. Depois eu vou continuar a frase. Tem muitas famílias que perderam a empolgação. Vamos no cinema? Não. Vou gastar pipoca, vou gastar. Vai, filho, vai. Depois não adianta quando morrer falar que ama. Eu amo. Por que não amou quando estava vivo? Eu vi uma frase uma vez da Anne Frank, aquela que escreveu o diário, ela fala no diário que ela acha que os mortos recebem mais flores que os vivos porque o remorso é maior do que o amor. Ou alguma coisa assim a frase. Mas é interessante. Já viu quantas flores os mortos recebem? Já viu quantas flores os vivos recebem? Flor aqui não é flor específico, tá? Pode ser qualquer outra coisa. E ela vai falar sobre o equilíbrio da empolgação e do interesse e do talento. A criança chega, mãe, olha o que eu consegui fazer, pai, olha o que eu consegui fazer. O pai nem olha. Matou um talento. Depois ele fica adolescente, você fala, meu filho não quer nada, não quer fazer nada. Toda vez que o menino te mostrava uma coisa, você nunca olhou. Famílias cujos membros têm prazer um no outro. Prazer um no outro. Tem muita gente que quer uma desculpa para ir embora de casa. O trabalho é uma fuga. Tem muitos maridos e mulheres que não conversam. Uma vez tinha umas mulheres assim na sala de professores falando, homem não fala muito, homem não conversa, meu marido não conversa. Eu falei, não é homem,
É o seu marido. Ele vai pro bar? Vai. No bar ele conversa. Pode ter certeza. Ele vai pro futebol? Vai. No futebol ele conversa. Porque eu vou no futebol e eu vejo que eles conversam. Ele não quer conversar com você. Agora, porque eu não sei, você tem que investigar. Aí saiu. Ele diz, caramba, Nicolas, pô. Ela fala, olha essa frase. Famílias cujos membros têm prazer um no outro. Você tem prazer na sua esposa? Eu não estou falando aqui do que vocês sabem, do que eu estou falando, que a gente tem menores. Eu estou falando de prazer, de sentar, de tomar um café, de conversar. A gente não é uma família perfeita. Não existe. Não existe. Não vem. Se alguém um dia fala para vocês que tem, não tem. A tal de agora de febre no Instagram de mostrar a família perfeita. Eu acordo 4 horas da manhã. Não existe isso. Família de margarina. Aí eu e a Karine, a gente briga, a gente discute. Mas tem uma coisa que a gente faz sempre. É conversar sempre. Estar junto sempre. Certo? Porque a gente tem prazer um no outro. Vamos ver um filme, vamos sair, vamos tomar um café. Tem muita gente que vive falando que não tem tempo, que não tem tempo, que não tem tempo, que não tem isso. Grava essa frase que eu estou falando, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Continua na frase, ela fala: Como é preciosa a família humana. Não vale algum sacrifício de tempo, energia, segurança, desconforto e trabalho por ela? É legal que ela fala desconforto. Porque o trabalho para construir um solo fértil gera desconforto. Quem já trabalhou lavrando a terra? Quem já capinou? Ó, a irmã levantou a mão. A irmã está lá também. É bom arrancar mato. É horrível. Gera desconforto. Dói a coluna. Mas para plantar ou para fazer uma casa naquele terreno, tem como não arrancar o mato? Não tem que lavrar a terra? Tem muita gente querendo colher frutos no conforto. Pastor, meu marido me tratou mal. Você falou para ele isso? Não, porque vai desconfortar. Mãe, se tu não falar para ele, não tem o que eu fazer. Porque as pessoas querem orar e família perfeita. Isso não existe. E é legal que ela fala que vai gerar o desconforto. Gera desconforto. Às vezes tem que perder sono. Eu não gosto de perder sono. E a Karen fala, vamos conversar. Eu falo, poxa, Karen. E a gente fica lá conversando. Resolvendo o que tem que resolver. É confortável? Não. Mas nem tudo na vida tem que ser confortável. Gente, as marcas, as empresas vão falar no conforto da sua casa. Sinto dizer, Jesus em nenhum momento vai falar sobre conforto. Já reparou que o tempo... Quando eu leio a Bíblia, dá a ideia que o tempo todo estava tenso. Só Jesus estava tranquilo. Pode ler. Lê a Bíblia com essa ótica que eu estou te falando. O tempo inteiro estava os discípulos, a galera ali mais pobre, e os fariseus e os políticos. Os 3 grupos ali. Os romanos, os judeus. E só Jesus tranquilão, soltava as coisas, falava, não estava nem aí. Mas caramba, cara. Se você começar a ler no contexto da época, tu vai ver que estava todo mundo tenso quando estava perto de Jesus. Estava sempre desconfortável. Porque ele sempre tinha um negócio assim. Ah, é? Então vai lá. Quem nunca pecou, joga pedra, pode jogar. Tá entendendo? Ele entrava no templo, vocês estão vendendo. A mudança gera desconforto. Não tem como correr. Ah, pastor, mas falaram que se eu fizer a corrente, não existe isso. Mas se eu orar, não. Senta e conversa. Amém? Ô, glória! Aí ela joga uma outra frase. Que carreira é tão importante a ponto de permitir que a família se extinga? Que a família se acabe? Você fez assim, né? Se acabe. Até que ponto a sua carreira é tão importante a ponto do seu filho ir para os mundos das drogas? Até que ponto a sua carreira é tão importante do seu filho se perder na vida? E aí? Pensa. Mas pastor, eu vou parar de trabalhar? É isso que a gente está falando? Não. Pelo contrário, você tem que trabalhar muito. Ainda mais quem vai ter neném novo aí que está caro fralda.
Eu vou ler alguns dados preocupantes sobre o Brasil, dados que eu pesquisei em institutos de pesquisas. É triste para vocês entenderem a realidade. Familiares e conhecidos são responsáveis por 68% dos casos de violência sexual contra criança de 0 a 9 anos no Brasil. Quase 70%. Entre as vítimas de 10 a 19 anos, o crime é cometido por pessoas próximas em 58% dos casos. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Violência dentro de casa, de abuso sexual com crianças, adolescentes. Esse documento é do Ministério da Saúde. De acordo com o documento, a casa das vítimas é o local da ocorrência de 70,9% dos casos. Muitas vezes causada por pais, tios e amigos próximos da família. Muitas vezes as meninas adolescentes são abusadas e elas têm medo de falar porque elas não têm um ambiente seguro, porque vão culpar ela. Eu tive uma aluna que a mãe entrou com o advogado e tudo, e eu conversei com ela, ela falou, a minha avó foi contra mim, minha tia foi contra mim, e ela foi abusada pelo tio. A avó falou, também você anda com essas roupas? Esses são os nossos lares no Brasil. Irmãos. Segundo o documento divulgado no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças, que acontece em maio, inclusive, o Maio Laranja. Quem já ouviu falar do Maio Laranja? Olha aí, tá vendo? Quase ninguém. É o mês de combate à exploração sexual, estupro e assédio a crianças. 83% dos casos de violência foram contra crianças e 119.377 praticados contra adolescentes. Pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, Getúlio Vargas, mostra que o Brasil tem mais de 11 milhões de mães que criam os filhos sozinhas. As conhecidas mães solos. Muitas vezes, essas crianças nem registro paterno têm. Na última década, o país ganhou 1,7 milhão de mães com a responsabilidade de criar os filhos sem a participação do pai. Deu para entender? Fora as outras coisas que eu pesquisei, que eu nem queria falar aqui, que foi sobre drogas, teve outras pesquisas que eu fui fazendo, para conhecer um pouco do lar do Brasil. Tá, pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? Vamos lá. Qual é o tema da conferência? Tá. Amém. Você tem uma missão. Certo? Certa vez lá em Carandaí a gente ia começar um culto. Eu subi para começar o culto e entrou uma mulher chorando. Ele está me batendo. A mulher entrou. Aí eu parei e falei, gente, a gente não vai começar o culto. Parou. Aí atendemos ela, as irmãs levaram ela para tomar uma água, acalmar. Eu perguntei o que aconteceu. Ela falou que foi agredida, que o marido bateu nela, e realmente ela estava com muitas marcas. Ela só conseguiu pegar o computador, sair, fechou a porta. Aí eu pedi para o irmão ligar para a polícia. O irmão ligou para a polícia. A polícia recebeu, atendeu, perguntou para a gente o que aconteceu, a gente falou. Ela não era de lá da cidade, ela era de outra região, depois a gente perdeu o contato com ela. Só para vocês entenderem. A gente nem começou o culto foi até 8 e pouco, até ela se acalmar, até a polícia chegar. Igual a esse caso, tem um tanto. Pais, homens, que a mensagem hoje é para pais. A pergunta é, como podemos criar um ambiente que garanta um crescimento saudável na nossa família? Como? Aí eu separei o primeiro ponto, não vou demorar, prometo. Vai ser batido. Precisamos viver essa transformação que queremos para eles em nós. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda justiça. Amém? Não importa, quer dizer, importa, mas não fique preso ao que aconteceu com você. O inimigo ele vai jogar o tempo inteiro o que você fez de errado.
Peça perdão a Deus. Peça perdão aos seus familiares. E siga a tua vida para frente. Amém? Irmãos, por favor, de novo eu repito, eu não sou perfeito. Eu já errei muito. Mas a gente precisa pedir perdão e seguir em frente. Amém? Amém mesmo? Amém. Mas pastor, eu não sei como agir, não sei o que fazer. Tiago 1,5 vai falar. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Eu acho que é um ponto que a gente precisa falar mais. A gente se acomodou muito em dizer que não sabe e que eu não tenho sabedoria. Mas a Bíblia fala, olha, se você não tem, peça. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria não quer dizer que você nunca vai errar. Sabedoria quer dizer que você vai saber como se corrigir. Como resolver os seus conflitos. Eu acho que falta muito a gente ter sabedoria no nosso agir. Pais imaturos, vão criar filhos como? Imaturos. A gente precisa entender que o Senhor quer que a gente cresça. Um dos propósitos da igreja é a edificação e o crescimento no corpo. Ele vai falar lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Imagina você receber uma carta de Paulo assim. Meu Deus, chegou a carta de Paulo, vamos ler. Olha como é que ele começa a carta. Você está tomando leitinho. Olha isso. Romanos 12 vai falar sobre a transformação pela renovação do nosso entendimento. Então nós, pais, precisamos experimentar a transformação em Cristo diariamente. Amém? Um ambiente saudável precisa ser um lugar de amor e não de medo. 1 João 4 vai falar, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo. Romanos 13:10, o amor não pratica o mal contra o próximo. O marido desce-lhe a marretada na mulher. E aí ele fala que foi por amor. Romanos 13:10, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Muitos pais provocam a ira de vossos filhos. Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos, antes criam-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Muitos pais provocam a ira dos filhos humilhando, rotulando, falando e não cumprindo, tratando seus filhos como incompetentes, criando situações de provocação, piadas de mau gosto, expondo. Esses filhos crescem. E eles falam, eu não quero falar com meu pai. Por quê? Porque ele me humilhou a vida inteira. A Bíblia fala tudo o que a gente precisa. É muito legal, né? Vós, pais, não provoque a ira de vossos filhos. E a gente vai lá e provoca a ira de vossos filhos. 1 Tessalonicenses 1. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. A igreja de Tessalonicenses recebeu uma carta melhor, né? A carta melhor, ótima, nossa. Qual é o ponto aqui? Precisamos ser bons exemplos para os nossos filhos. Bom exemplo não é ser perfeito.
Até na falta da perfeição, seu filho vai ver, caramba, olha que legal, meu pai está querendo corrigir, querendo melhorar. Ele não é arrogante ao ponto de achar que não precisa de Deus. Porque eu não sei o que acontece com a gente vai crescendo e a gente vai achando que não precisa mais de Deus. E parece que quanto mais a gente vai na igreja, é estranho, que a impressão que eu tenho é que os crentes mais antigos parece que mais tempo de igreja, menos de Deus você precisa. Menos arrependimento você precisa. É estranho. Mas eu me coloco como todo-poderoso. Era para ser o contrário. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu reconheço que preciso dele. E Paulo vai falar que o modelo, aquela igreja era modelo para toda a Macedônia e Acaia. Todo o lugar que ela estava em volta. Olha isso. Vocês são modelo para onde vocês estão. As pessoas, quando quiserem saber como agir, elas vão olhar para a igreja de vocês. Olha que forte isso. Paulo vai falar, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a gente fala, nossa, mas Paulo, ele tinha tanto orgulho de falar assim. Irmãos, Paulo era um ser humano, como eu, como você. Olha aqui. Será que a gente não fala, olha, não, pode me copiar. Eu estou agindo como Cristo. Olha que forte isso. Timóteo 4,12, Paulo vai falar para Timóteo, olha, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra e no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Um bom pai precisa ser exemplo. Toda criança e adolescente, ele tem uma forte necessidade, depois a gente vai perdendo isso. Se não perdeu, você tem que saber que você tem que perder isso. Mas toda criança e adolescente tem uma forte necessidade de seguir exemplos. Por isso que o adolescente tem aquele que é fã, eu sou muito fã do fulano, e ele começa a copiar em tudo. O cantor, o jogador de futebol, tudo. Isso é comum, isso é normal, vai acontecer. Vocês tiveram alguém que vocês olhavam, cara, quero ser aquele cara ali. Você tem que ser isso para o seu filho. Alguém que ele quer estar perto. Mas como, pastor? Fazendo o que está escrito aqui. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Saber escutar. Muitos pais acham que já sabem tudo, que seus filhos não sabem nada, que não precisam conversar com eles e não escutam e não estabelecem conexões. Tiago, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, ele vai falar, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardio no falar. Como é que o crente geralmente é? Ele é muito rápido no falar, é muito rápido, ele tem que pregar o evangelho, ele sai falando. Se der tempo, ele escuta, mas não escuta nada. Ele tem que falar. E os pais são assim também. Eu vou bater nesse moleque. Calma, senta lá. Fala assim, ó. E aí? O que aconteceu? Por quê? E Tiago 3, ele vai falar. Semelhante à língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida. Meu Deus, isso é a palavra. Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Está lá em Tiago, capítulo 3. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Irmãos do céu, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. É Tiago aqui a Bíblia. Quantas bênçãos você está declarando para o seu filho? Quantas vezes você está orando por ele? Quantas vezes você está orando com ele?
O que está saindo da sua boca? Pensa nisso, irmãos, por favor. A sua língua é um fogo que incendeia e mata e direciona todo o curso de uma vida. Olha, muitos aqui com certeza, ou alguns já foram frustrados, ou já guiaram por caminhos um pouco perigosos por conta de uma palavra lançada. Eu tenho quase certeza. Se você não foi totalmente, porque o Espírito te trouxe, mas o teu coração mudou alguma vez por conta de uma palavra lançada que chegou no coração. Já ou não já? Não. Comigo já aconteceu. Palavras que às vezes a gente nem percebe que está falando. É muito interessante. E por último, para acabar. Você, pai, mãe, precisa entender que ser pai é uma missão de Deus que foi dada para você. Vocês entendem isso? Se ninguém nunca falou isso para vocês, guarda isso. Ser pai é uma missão. Deus deseja que as próximas gerações continuem a viver todos os seus mandamentos e que continuem a buscar e conhecê-lo. Quando uma geração falha no transmitir o amor de Deus, uma sociedade se perde, se desorganiza. O Evangelho é poder de Deus, como diz Romanos 1,16. Os pais têm não apenas uma responsabilidade para com seus filhos, mas uma tarefa de Deus para transmitir seus valores, verdades, amor, sua vida na vida deles, a vida de Cristo na vida deles. Lá em Deuteronômio 6, ele vai falar: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Todo mundo ouviu a pregação? Então eu vou terminar agora com o versículo 7. Ó. Eu estou dando uma de Moisés agora, lendo para Israel. Presta atenção. Tá bom, então, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Amém? Amém. Aí agora olha o 7. Ensine-as com persistência. Está em Deuteronômio 6, 7, tá? Persistência. É muito importante. Ah, pastor, eu já ensinei, mas não aprendeu. O bichinho é tadinho. Eu já ouvi isso. Alguém já ouviu essa frase? O que ele está falando aqui? Ensine o quê? Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças. Versículo 7. Ensine-as com persistência a seus... Completa. A seus filhos. Olha agora. Ponto. Converse. Não é pegar a Bíblia e dar bibliada na cabeça do filho, não. Converse sobre elas. Quando, pastor? Não sou eu que estou falando, Moisés escreveu aqui. Quando? Tá. Estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar. Quando se levantar. Muito legal, né? Encerro aqui, passo a palavra para a irmã. Pastor, Deus abençoe. Amém. Amém, irmãos? Amém. Cadê os pais aí? Uhul.